irmãos, com a paz do Senhor. Nós damos graças ao Senhor por estarmos na sua casa mais uma vez para juntos louvarmos, engrandecermos e exaltarmos o nome de Jesus, porque Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele é fiel e Ele é poderoso. Glória a Deus. Santo, santo é o nome de Nós estamos felizes e é uma grande responsabilidade quando se trata de falar da palavra do Senhor. Sabemos que tem muitos que já estão acostumados, já não tem mais preocupação, mas quando se trata da palavra de Deus tem que existir, glória a Deus, porque a palavra de Deus já é importante, a palavra é do Senhor, não é de qualquer maneira que você deva falar ela. Mas se o Senhor nos socorrer, nos ajudar, vai ser uma bênção. Deus tem uma palavra para você nesta noite. Glória a Jesus. Meus queridos, tem um tema, sabemos que alguns usam o tema, outros não, mas nós vamos falar. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 8, e o versículo de número 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente sereis livres. Agora aqui a pergunta: livre de quê? Verdadeiramente sereis livres, mas de quê? O que Jesus estava tratando aqui nesse momento? Que essa passagem aqui, Jesus estava conversando com alguns judeus, alguns tinham se convertido a Ele, tinham crido na sua palavra e outros não. Começaram a interrogar o Senhor, começaram a ter uma discussão com Jesus. E Jesus vem com esta palavra: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E quando nós olhamos no capítulo de número 8 do Evangelho de João, a Bíblia começa falando no capítulo 8 de uma mulher. E essa mulher, ela tinha sido apanhada no ato adulterando. E a Bíblia diz que os escribas e os fariseus, eles levaram essa mulher até a presença de Jesus. Jesus havia estado no monte, Jesus tinha voltado para o templo, e agora veio essa multidão trazendo essa mulher. E os principais ali eram os escribas e os fariseus, porque eram os sábios daquela época, eram as pessoas responsáveis naquela época pelo ensinamento, pela religião. Então trouxeram aquela mulher até Jesus e disseram: mestre, a lei de Moisés diz que nós temos que aprender já. E o Senhor, o que é que diz? Eles estavam tentando procurar pegar Jesus em controvérsia, querendo pegar Jesus contra a palavra, contra Deus, contra a lei. A intenção dos escribas e dos fariseus. E quando Jesus viu aquela situação, a Bíblia diz que ele se inclinou e começou a escrever na terra. A Bíblia não diz o que ele estava escrevendo, mas ele estava escrevendo ali alguma coisa. E de repente ele olha e fala para aqueles homens: quem de vocês não tiver pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. E a Bíblia diz que Jesus começou a escrever novamente na terra. E a Bíblia diz que do mais velho começaram a sair. Começou pelo mais velho. E a Bíblia diz que ficou só Jesus e a mulher. E Jesus olhou para ela e disse: mulher, cadê os teus acusadores? Eles não te condenaram? Ela disse: não, Senhor. Jesus disse: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Oh, aleluia, Deus! Começa aqui no capítulo de número 8 falando uma coisa
pecado. Sei que é duro, sei que é difícil, Mas o tema está falando de libertação de pecado. Não é de outra coisa. vai e não peques mais. Jesus quis dizer o que para ela? Pode tu pecar, se eu não estiver presente, tu vai morrer. Então o pecado, irmão, gera a morte. Se não é materialmente falando, mas pode morrer espiritualmente. E a Bíblia diz que depois, mais um pouquinho para frente, aparece novamente os fariseus em cena e começam a discutir com Jesus. Começaram a falar novamente na questão, quando Jesus disse que ele era a luz do mundo, eles não aceitaram, porque Jesus estava dizendo que vinha de Deus, eles não aceitaram, não quiseram. Então houve mais uma discussão, e de repente aparece os judeus, nessa terceira parte do versículo, e aonde Jesus fala desse tema. Alguns creram nele, e outros não creram. Começaram a interrogar, começaram a ser contra ele. E Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus estava dizendo: vocês são escravos do pecado. O pecado naquele momento tinha cegado os judeus. E eles não estavam conseguindo enxergar o espiritual. E por isso que Jesus disse no versículo de número 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos dará, Jesus estava falando: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Jesus estava dizendo: se vocês me conhecerem, eu sou a verdade, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas falar de pecado sem falar da origem, muita gente pode não entender. Quando se fala, irmão, desse pecado, o pecado trouxe o quê? Prendeu, o pecado cegou, o pecado destruiu a vida do homem. E quando Jesus falou em liberdade, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando a gente vê falar sobre liberdade, a liberdade hoje em nossos dias é algo que toda a humanidade quer. Independentemente de qual forma, todos querem liberdade. E nós vemos, no que se refere a uma pessoa, a um indivíduo, o homem busca a liberdade durante toda a sua vida. Quando ele é adolescente, uma criança, que ele é adolescente, ele quer ter a liberdade das vozes dos pais. Ele quer ser livre. Ele começa ali: mãe, me deixa em paz, me deixa sossegado, ele quer ser livre. Quando se fala de uma pessoa jovem, ele quer ser livre de algumas coisas que a sociedade lhe impõe. Quando fala de uma pessoa madura, ele quer ter a liberdade financeira. Queria poder comprar isso, queria poder comprar aquilo, queria poder ter isso. Ele quer uma liberdade. E quando ele já chega uma pessoa madura, um ancião, né? Aí ele lembra lá de quando era criança. Ele quer ter a liberdade de quando era criança. Porque hoje já não pode fazer mais do que ele fazia quando era novo. Então o homem passa a sua vida inteira querendo liberdade. Nós vemos também quando é no sentido coletivo, as nações elas querem liberdade. Eles precisam da liberdade. Seja ela econômica, seja ela militar, seja ela qual for, eles querem estar livres. Nós vemos que antigamente existiam muitas guerras e as nações queriam ser livres. Por quê? Porque elas deixavam de pagar grandes impostos, elas começavam a arrecadar para elas mesmas. Então elas queriam liberdade. Queriam ser livres. Glória seja dada o nome de Jesus. Mas uma coisa eu quero dizer para os irmãos: a liberdade ela não existe. Muitas vezes tem pessoas que querem, mas ela não existe. Muitas vezes alguém diz: eu sou livre, eu tenho dinheiro, eu posso comprar isso, eu posso comprar aquilo, mas isso é um engano. Quando se fala de liberdade, fala de três coisas na vida de um homem. Nós somos tricotomia, corpo,
alma e espírito. Quando tem liberdade, nós precisamos ter liberdade do nosso corpo nessa matéria. Quando se fala de liberdade, nós precisamos ter liberdade também na nossa alma. Nós precisamos ter liberdade no nosso espírito. O que adianta o homem ser livre materialmente, mas não ser livre espiritualmente para com Deus? Não adianta nada. O homem precisa ser livre nessas três coisas. Aí sim, ele é uma pessoa livre. Glória seja dado o nome de Jesus. Mas nós vemos que essa liberdade, ela foi perdida lá no Jardim do Éden. Quando a Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. E colocou Adão ali naquele jardim. E Deus falou, não é bom que o homem esteja só. Vou lhe fazer uma disjuntora ou uma ajudadora. E Deus ali faz a mulher. E a Bíblia diz que aquele casal vivia livremente. Eles tinham liberdade para estar ali. Mas a Bíblia diz que Deus falou com Adão e disse, olha, de todas as árvores que tem no jardim, tu pode comer do fruto de todas, menos essa. Adão tinha uma liberdade de comer ou não. Ele era livre para comer ou não daquele fruto. Porém, Deus disse, no dia que tu comer, tu vai morrer. E a Bíblia diz que essa liberdade que o homem teve, o livre-arbítrio dele, ele foi para o lado errado. A mulher, induzida pela serpente, pelo inimigo, começou a colocar dúvida na sua mente e no seu coração. E a Bíblia diz que aquela mulher comeu daquele fruto, também deu para o seu marido, e ambos pecaram, desobedeceram a Deus. E foi a partir deste momento que o homem perdeu a sua liberdade. A Bíblia diz que o homem era livre, o homem estava no jardim especial, num lugar maravilhoso, e tem mais. A Bíblia diz que na viração do dia, Deus ia falar com o homem. Quando se fala de viração, você vai procurar o dicionário, você encontra o frescor do dia. Então entendemos que de manhã cedo, Deus ia falar com o homem. Olha que privilégio o homem tinha. Olha a liberdade que o homem tinha. Olha a alegria que o homem tinha. Deus ia falar com ele toda manhã. Deus ia falar com o homem toda manhã, conversar com Adão, conversar com Eva. Mas eles tomaram uma decisão errada. Eles desobedeceram aquilo que Deus tinha falado. Eles desobedeceram aquilo que Deus tinha dito, que no dia que eles comessem, eles iam morrer. E quando se fala desta morte, fala de duas mortes, a material e a espiritual. Quando Deus falou que ia morrer a partir daquele momento que o homem pecou, Deus fez com que o homem saísse do jardim. E Deus colocou um querubim com uma espada guardando a entrada do jardim. Então o homem, a partir daquele momento, vem a parte material. Deus falou do suor do teu rosto que tu vais trabalhar. Então a partir daquele momento o homem começou a sofrer. O homem começou a padecer para poder se alimentar. Mas por quê? Por causa do pecado. O pecado trouxe essa consequência. E esse pecado material tem muitas coisas que o homem sofreu, que o homem padeceu. Por quê? Porque nesse flagelo material veio a doença, veio tudo que não prestava acompanhando. Então nós temos hoje vários tipos de doença que não existiam. Nós temos terremoto e tsunami, tantas outras coisas que não existiam. Por quê? Porque a bênção de Deus era para com o homem que ele havia feito. Mas o pecado destruiu. O pecado tirou. O pecado acabou. O pecado fez com que ele morresse. O pecado fez que a coisa se destruísse na sua vida. Então o pecado trouxe toda esse tipo de desgraça. Glória seja dado o nome de Jesus. E nós vemos, queridos, que através dessa situação, através do pecado na vida do homem, a Bíblia começa a relatar lá em Romanos que o salário do pecado, a morte. Porque todos pecaram e destituídos fora estavam da glória de Deus.
Então o pecado trouxe, tirou a liberdade do homem. Fez com que o homem errasse o alvo. Então o homem agora começa a sofrer. O homem agora passa a ter dificuldade. O homem que Deus havia criado, porque Deus fez todas as coisas depois do homem. O homem foi a coroação de toda a obra que Deus havia feito. O homem, inicialmente, ele havia sido criado para dominar toda a criatura que Deus havia feito debaixo do céu. Quando Deus fez o homem, passamos do homem a nossa imagem e semelhança. O homem era a coisa mais importante. E nós vemos que o homem dominava sobre os animais domésticos. O homem dominava sobre os animais do céu, da terra, os répteis. O homem dominava tudo. Mas agora, através do pecado, o homem era dominado. O homem que veio para dominar, agora ele era escravo. Ele estava algemado por causa do pecado. Olha a inversão que o homem fez. Deus fez ele para dominar. Agora ele é dominado. Foi dominado. Ele perdeu. Não foi Deus que foi culpado, foi o homem. Foi ele. Deus não teve culpa de nada. Deus ainda o errou, porque ele é tão bom. Ele deixou o homem sem saber de nada, ele avisou. Olha, não coma, porque no dia que tu comer, tu vai morrer. Deus nos avisa no pecado, cuidado, porque você vai morrer. Você vai perder a sua bênção. Deus falou comigo esses dias, precisamente ontem, que eu estava pronto de perder uma grande bênção que ele tinha para mim. Porque nós, como seres humanos, somos fracos, somos falhos. Nós, como seres humanos, somos dominados. E muitas vezes não prestamos atenção, não tomamos cuidado. E muitas vezes perdemos a nossa bênção. Mas nessa noite eu quero lhe dizer, tome cuidado, meu irmão. Tome cuidado, meu irmão. O pecado veio para destruir. O pecado veio para lhe cegar. A Bíblia diz que o inimigo ele veio para matar, roubar e destruir. E ele carrega, ele leva, ele mostra, ele incentiva você ao erro para você perder a bênção de Deus. Mas Deus lhe avisa, Deus lhe mostra, Deus diz, Deus está ali sempre preparado para falar com você. Então o homem está nessa situação. O homem que havia sido criado para dominar, agora estava numa situação difícil. O homem começou a passar por todos esses tipos de flagelo, doença, tudo que não prestava. O pecado cegou por completo o entendimento do homem, a ponto dele ser incapaz de enxergar a sua condição de escravo, de prisioneiro. Enfim, ele torna um pecador. Enfim, chega uma situação triste, a situação do ser humano. Aí muitos dizem que tem liberdade. Não, irmãos, a liberdade acabou com o pecado. Já era. O pecado acabou com a liberdade do homem. Mas Deus, através da sua grande bondade, Deus, através da sua grande misericórdia e sua grande graça, Ele tem sempre um plano. Antes da criação do mundo, Deus já havia bolado um plano para a salvação do homem. O homem por si só não podia fazer nada. O homem sozinho, ele não podia chegar a Deus. O homem por si só não tinha condições de seus pecados serem perdoados. O homem por si só não conseguia perdoar o pecado de ninguém. Então o pecado deixou o homem escravo. Então chegou a essa posição. Por isso que eu disse para os irmãos que não existe liberdade entre o homem natural. Mas Deus, pela sua infinita e grande misericórdia, aleluia. Deus, por sua infinita e grande bondade, em um dia muito especial, o profeta Isaías fala algo: quem enviarei eu? E quem há de ir por nós? Irmãos, com certeza naquele dia especial, naquela grande reunião, onde ali
Santo. Naquele momento glorioso que elas ali estavam. E ali conversaram entre si. E mostraram a situação da humanidade. Eles estão perdidos. O pecado dominou eles. O pecado escravizou eles. Eles estão algemados. E eles não têm para onde ir. Eles estão com a condenação certa, decretada, acabou. Morria, já sabia para onde ia, porque não existia salvação. Mas naquele momento especial e maravilhoso, com certeza o Senhor Jesus disse: eis-me aqui, envia-me a mim. A Bíblia diz lá no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus começa aqui a mudar a situação. Deus começa aqui a proteger a liberdade do ser humano. Porque ele não conseguia, mas Deus disse: eu vou resgatar. Eu vou resgatar aquele homem que eu fiz. Era Deus que te havia feito. Era Deus que havia criado. E agora esse homem tinha se afastado. Não era Deus que tinha se afastado do homem, mas através do pecado o homem se afastou de Deus. E Deus falou: eu vou lá buscar. Eu vou trazer novamente. Porque para mim são preciosos. Glória seja dada o nome de Jesus. E a verdadeira liberdade, meus queridos, ela começa lá na cruz do Calvário. Quando Jesus, ele resolve, quando Jesus veio a esta terra, quando Jesus nasce de uma virgem, quando Jesus torna uma criança, torna um adulto, e a Bíblia diz que ele começa a pregar a liberdade. Ele começa a pregar o reino de Deus. Jesus, ele começa a falar das boas novas de salvação. Jesus começa a trazer a liberdade ao homem. Ele começa a mostrar, dizendo que ele era o caminho, e ele era a verdade, e ele era a vida. E que ninguém se chegava ao Pai, a não ser por ele. Jesus começa a mostrar uma nova esperança para a humanidade. Os judeus cegos pelo pecado não entendiam a mensagem de Jesus. Porque quando eles começaram a dizer que eles eram filhos de Abraão, e Jesus disse: vocês não são não. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês me recebiam. Porque Abraão, ele exultou muito no dia da minha vida, ele se alegrou nesse dia. E os judeus não entenderam. E Jesus disse: olha, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês iam me receber, vocês não queriam me matar. E quando Jesus disse que Abraão se alegrou com a vida dele, eles disseram: Senhor, tu não tens nem 50 anos, e como é que conhece Abraão? Ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Antes de Abraão existir, Jesus já era, porque ele era o Criador de todas as coisas. Jesus era o Criador de tudo. Glória seja dado o nome de Jesus. Os homens não estavam entendendo. Os homens não estavam aceitando, porque estavam cegos espiritualmente. O pecado havia cegado eles. Por isso que eles não entendiam o que Jesus queria dizer. A ponto de Jesus dizer: se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Quando Jesus diz essa palavra, eles olharam para Jesus e disseram: como? Nós nunca fomos escravos de ninguém. Como é que o Senhor diz: sereis livres? Irmãos, eles estavam cegos de uma maneira que eles não entendiam. Eles achavam que era de nações. E quem que eram? Israel é cativo por 7 nações. Nós vemos os assírios, nós vemos os babilônios, nós vemos os filisteus, né? Os romanos na época estavam dominando eles, mas eles estavam cegos. E Jesus disse: vocês estão cegos por causa do pecado.
Vocês estão cegos porque vocês pecaram e não estão conseguindo enxergar. E aqui chega aquele que liberta, aquele que transforma e aquele que dá alegria. Quando Jesus ali fala desta liberdade, e que essa liberdade estava nele, que todo aquele que confessasse ele, que todo aquele que cresce, que tivesse fé nele, era livre da condenação. O apóstolo Paulo ele foi bem claro, lá em Romanos capítulo número 8. Portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então aquela condenação, quando ele era escravo do pecado, agora com Cristo, nenhuma condenação a mais. Acabou. Mas não foi o homem que conseguiu, foi através da graça de Jesus. Não é a segunda obra do homem, mas era segundo a fé. A graça do Senhor em nossas vidas. São favores merecidos de Deus. Nós não merecíamos estar aqui, mas a grande graça do Senhor nos faz estar aqui. Então Jesus trouxe essa liberdade para nós. Jesus trouxe essa esperança para nós. A verdadeira liberdade é aquela que nos livra das algemas do pecado. Esta sim é a verdadeira liberdade. Que nos livra da servidão, que nos livra de todo o mal. Esta é a verdadeira liberdade. O homem, às vezes ele diz, eu sou livre. Tenho dinheiro, tenho isso, tenho aquilo, vou para onde quero. Mas quando ele não está livre, quando ele não entregou sua vida ao Senhor, a sua alma e o seu espírito estão cativos, estão algemados. Ele não tem liberdade. Ele materialmente ele pode estar cheio de dinheiro, mas interiormente, quando fala da parte espiritual, ele não é nada. Ele sente vazio dentro de si. Nós vemos quantos políticos pobres e ricos, mas tem insegurança, tem depressão. Por quê? Porque falta Jesus dentro da sua vida. Mas a verdadeira liberdade se chama Jesus. E há pessoas que estão presas, materialmente falando. A Bíblia diz, lá em Atos capítulo número 16, que 2 grandes homens de Deus foram presos. Foram chicoteados, bateram nele, algemaram, amarraram os pés, tá, no tronco lá na prisão, algemaram suas mãos, deixaram presos. Eles estavam presos materialmente, carne. Agora eles tinham uma liberdade espiritual. Eles tinham contato com Deus. A Bíblia diz que eles começaram a orar. Começaram a louvar, cantar hinos e adoração a Deus. Neste instante eu falei que tem um homem que é livre materialmente, mas quando não tem a liberdade espiritualmente, não é nada. Agora nós estamos falando do homem que está preso materialmente, mas tem a liberdade espiritualmente. Quando eles começaram a cantar louvores a Deus e orarem, a Bíblia diz que o cárcere começou a se tremer. Começou a acontecer um terremoto e vieram tudo abaixo, caiu as algemas, caiu as correntes, caiu os cadeados e eles ficaram livres. Glória seja dada o nome de Jesus. A maior liberdade do ser humano é na parte espiritual. É quando você está diante da face do Senhor. É quando você entrega seu caminho ao Senhor. É quando você começa a louvar a Deus e Deus responde o seu louvor. Deus responde a sua oração. Esta é a maior liberdade do ser humano. Paulo e Silas ficaram livres. Eles estavam materialmente presos, mas espiritualmente eles estavam livres. E esta liberdade com Deus fez com que eles ficassem livres também materialmente. Porque Deus ele é tremendo. Porque Deus ele é tremendo, é poderoso em nossas vidas. O que eu quero trazer para você nesta noite, tenha a liberdade espiritual da parte de Deus. Muitos de nós, como
liberdade material, mas a palavra do Senhor diz: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Primeiro é Deus. Primeiro é Deus. Glória seja dado o nome do Senhor. Então nós temos esta verdadeira liberdade. A salvação nada mais é do que a liberdade concedida por intermédio de Cristo ao homem prisioneiro do pecado. Esta liberdade é a salvação que Deus nos deu. Esta liberdade é hoje nós podemos abrir a nossa boca e dizer que somos livres. Quantos, quando olha para determinada coisa, ele tem a tendência para ir, ele tem a tendência para cair. E o servo de Deus que é livre, ele não tem. Ele olha determinada coisa e diz: isso aí não me chama a atenção. Eu sou livre. É a melhor coisa do mundo, irmão. É quando você consegue caminhar, olhando para o alto que é o céu, livre do pecado. Não tem coisa melhor. Não tem coisa mais importante. Glória seja dado o nome do Senhor. A forma mais elevada da liberdade é o livramento da morte e a obtenção da vida na natureza de Cristo. Não tem coisa melhor do que você ser livre da morte eterna. Mas agora você tem a vida eterna. Porque a Bíblia diz que quando o crente parte para a glória, ele não morre eternamente, mas ele vive eternamente com o Senhor. Não tem liberdade melhor do que essa. Nós vemos quantas pessoas no mundo que quando fala em morte ela começa a chorar. Ela começa a ficar triste porque ela não sabe, ela não tem conhecimento, não tem certeza de onde vai. Mas o crente que serve a Deus, ele diz, aleluia, que está partindo para um lugar melhor. Ele tem liberdade para isso. Por quê? Porque a liberdade está em Jesus. Por isso que é bom servir a Deus. Aleluia. Essa é a maravilhosa liberdade dos filhos de Deus, que estão sendo conduzidos à glória. Não tem liberdade melhor do que essa. Não tem liberdade melhor do que essa. Você pode ter o dinheiro do mundo todinho, mas se não tiver essa liberdade da salvação, de um dia morar com Deus, não adiantou nada. Jesus disse que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não adianta nada. Tem tanta gente ocupada com as coisas do mundo. Tem tanta gente que quer fazer as coisas que estão nesse mundo, que é passageiro. Tem tanta gente que se preocupa com as coisas aqui e esquece com as coisas que é do alto. Esquece das coisas que é de Deus. Quando as pessoas preocupadas com a sua beleza, preocupado com a sua vida financeira, preocupado com a casa, com o carro, não estou falando que isso é errado, não estou falando isso. Mas tem pessoas que estão colocando isso em primeiro lugar. Sua vida amorosa, sua vida romântica, sua vida não sei o que lá, quantas pessoas. Coloca isso em primeiro lugar. Mas o primeiro lugar é Jesus. O primeiro lugar é Jesus. Depois vem essas coisas. Glória seja dada o nome de Jesus. Portanto, a graça de Deus manifesta em Cristo conduz o homem à plena liberdade em suas três dimensões, no corpo, na alma e no espírito. Essa graça nos concede essa liberdade. Quando se fala no Espírito, somos justificados e libertos da culpa, da condenação do pecado. O nosso Espírito está livre. O nosso Espírito está livre. Porque quando o homem morre sem Deus, o seu Espírito vai para a condenação. Mas quando você está em Cristo, o seu Espírito está livrado dessa condenação. Quando se fala da alma, estamos sendo santificados e libertos do domínio, do poder do pecado. E quando se fala do corpo, seremos glorificados e libertos da presença da corrupção do pecado. Até esta matéria da Bíblia diz que naquele dia especial do arrebatamento, o nosso corpo será transformado no corpo glorioso para obtermos a presença de Deus lá no céu.
Precisamos da liberdade no nosso corpo, na nossa alma e no nosso ser. E em Jesus nós conseguimos tudo isso. Somente em Jesus. Você pode procurar em qualquer outro lugar, mas não encontra. Mas em Jesus nós conseguimos essa liberdade. Portanto, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livre do pecado. Você está guardado, está protegido por Deus. Aleluia! Esta é a mensagem que o Senhor colocou no meu coração para os irmãos nesta noite. Livres do pecado. Esta foi a grande missão de Jesus, para nos salvar, para nos libertar e para nos guardar. Porque quando olhamos para nós, condenação, perdição, mas através de Jesus agora, vida eterna.